Bom, como muitos já sabem, recentemente a gente teve o final da saga Granola e finalmente eu estou aqui trazendo a completa análise da saga Granola. Eu queria postar esse vídeo na semana que a saga Granola acabou, porém eu aproveitei que o mangá entrou em hiato e dei um tempo, reli a saga inteira e cá estamos nós para fazer essa análise. Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, antes da gente começar, deixa eu explicar, né, como é que vai funcionar essa análise. Eu vou separar esse vídeo por tópicos, então eu vou começar falando todos os pontos positivos da saga, depois a gente vai falar dos pontos médios, né, aqueles pontos que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, e no final a gente fala todos os pontos negativos, ok? E também é meio óbvio, mas é sempre bom avisar, que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião, então caso você discorde, eu gostaria muito que você comentasse a sua opinião aí embaixo também, ok? Agora sim, vamos começar aqui pelos pontos positivos. Cara, o primeiro ponto, eu já quero adiantar que pra mim é o maior ponto positivo da saga Granola, foi o maior acerto que eles fizeram, que foi o ego superior do Vegeta. Cara, na moral, essa transformação do Vegeta foi um dos negócios mais fodas que Dragon Ball já teve, e não só foda como importante, e muito importante mesmo. Eu já fiz só um vídeo falando sobre a importância do Ultra Ego para Dragon Ball Super, mas dando uma breve resumida aqui, cara, desde que o Vegeta se tornou um Guerreiro Z, ele sempre foi a sombra do Goku em relação à força. Ele sempre teve as mesmas transformações do Goku, e isso continuou até Dragon Ball Super. Só não teve o Super Saiyajin 3, né, mas enfim. Só que em Dragon Ball Z a gente não reclamava tanto disso, porque essa sombra que o Vegeta era em questão de força, era ofuscada pelo desenvolvimento dele como um personagem. Já que eu mesmo já falei aqui no canal que, pô, o Vegeta tem um dos melhores desenvolvimentos de um antagonista dos animes, tá ligado? Isso pra mim é indiscutível. Então a gente lembra mais desse desenvolvimento dele como personagem do que o desenvolvimento em questão de força. Porém, quando o Dragon Ball Super vem e decide tornar o Vegeta um segundo protagonista, ele realmente protagonizar o anime do lado do Goku, você não pode deixar o Vegeta continuar sendo uma sombra do Goku. O Goku sempre despertar uma transformação primeiro, depois vai vir o Vegeta e despertar essa mesma transformação, como foi o caso do God e do Blue, até que isso começa a mudar na saga do Moro, onde o Goku vai treinar o seu instinto superior, e o Vegeta percebe que ele não pode seguir esse caminho, e ele já começa a seguir o seu próprio caminho, indo treinar em Adrate. Só que é na saga Granola, com esse Ultra Ego, que o Vegeta realmente trilha o seu caminho, que ele forma o seu caminho e sai definitivamente da sombra do Goku. Não importa se o Vegeta tá mais forte que o Goku, se ele tá mais fraco, pra mim isso não importa. O mais foda de tudo é ver o Vegeta seguindo o seu próprio caminho, coisa que deveria ser padrão do Príncipe dos Saiyajins, do orgulhoso Príncipe dos Saiyajins. Então, como eu falei, cara, o Ultra Ego, além dele ser extremamente foda, ele é muito importante, e não foi importante só pra essa saga, como também para o futuro de Dragon Ball Super, já que, como eu falei, o Vegeta a partir de agora, ele criou o seu caminho e ele vai seguir o seu caminho. Então ele vai ter um treinamento diferente do Goku, vai ter técnicas diferentes do Goku, vai ter um desenvolvimento, questão de transformação diferente do Goku, e era isso que tinha que ter acontecido desde o começo de Dragon Ball Super. Então pra mim eu já adianto que o Ultra Ego do Vegeta foi o maior acerto da saga Granola, pra mim disparado. Próximo ponto positivo aqui nós temos o Granola. O Granola que é o foco principal da saga, né? Não é à toa que a saga tem o nome dele. Ele foi uma surpresa muito boa, porque assim, o Granola, ele vem mais ou menos com o mesmo objetivo que o Meros, questão de narrativa, que é aquele personagem que vem para ser um novo aliado do Goku e do Vegeta, e que tem força suficiente para ser impactante na história. Só que, pô, além do Granola ser bonitão, ser trincadão, ter um design muito foda, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a maneira como o Toyotaro encaixou o personagem na narrativa e deu destaque pra ele, cara. Sinceramente, essa foi uma das melhores surpresas que eu tive, porque tipo assim, por que eu quis comparar o Granola com o Meros? Porque, cara, como eu falei, os dois têm mais ou menos o mesmo propósito dentro da narrativa, que é ser aquele personagem novo, que não é do mal, mas que tem força suficiente pra impactar a história. Só que, cara, o Granola, ele tem muito mais destaque do que o Meros. Tipo, é óbvio que, como eu falei,
falei, a saga tem o nome dele, né, isso já era de se esperar, mas ele realmente teve muito destaque, né, cara. Não dá pra falar que ele teve tempo de tela, né, porque infelizmente isso não é o anime, mas cara, o Toyotaro realmente focou muito a narrativa em cima dele e muitas vezes deixou o Goku e o Vegeta de lado só pra dar atenção a ele, o que foi um negócio muito foda. Por exemplo, teve capítulo que de 45 páginas, 40 páginas foram focadas no Granola e 5 no Goku e no Vegeta, tá ligado? Então foi muito legal ver que o Toyotaro não teve medo de seguir a sua narrativa e deixar o Goku e o Vegeta um pouco de lado para dar tempo ao Granola, o que foi muito importante para que a gente conseguisse se apegar mais ao personagem, conhecer mais o personagem, as suas origens, a sua personalidade, as pessoas com que ele convive, né, o Tomiru e o avô dele. É óbvio que o Goku e o Vegeta também tiveram seus destaques, né, porém o Granola recebeu a mesma atenção, se não até mais do que o Goku e o Vegeta. Não é à toa que muitas pessoas querem ver o Granola de volta, se tornando o Guerreiro Z e essas coisas do gênero. E além de todo esse destaque que ele teve, também a gente não pode deixar de falar do desenvolvimento dele, né, toda a questão mental dele, os pesadelos, tudo que ele passou e a batalha dele com o Vegeta. Então eu não preciso nem falar nada. Na verdade a gente vai falar dessa luta mais pra frente, mas o conflito mental que ele tem nessa saga junto com o desenvolvimento dele foi tudo muito bem feito, por isso que o Granola foi uma baita surpresa nessa saga. Porém o personagem ele ainda não teve um fechamento, porque tipo assim, ele sacrificou a sua vida para ficar mais forte, então em teoria agora ele teria 3 anos de vida. Na verdade eu chuto que ele tem uns 2, né, porque depois que ele soltou o ataque no gás, ele falou que ele perdeu um pouco de tempo de vida, então ele deve ter uns 2 anos de vida, e é por isso que as futuras sagas vão ser muito importantes para o fechamento do personagem, porque pô, se agora ele tiver uns 2 anos de vida, o que vai acontecer no futuro é muito importante, se ele vai morrer, se ele não vai morrer, porque eu sei que muita gente deve estar falando, por que você está preocupado com isso, se ele morrer é só ressuscitar ele. Porém a gente tem que lembrar que se ele morrer por causa desses 2 anos, ele em teoria vai morrer de velhice, né, ou seja, ele vai morrer de causas naturais. Quem morre de causas naturais não pode ser revivido, então por isso que as futuras sagas vão ser muito importantes para dar essa resposta pra gente. O Toyotaro pode chegar do nada e falar que o Monaito desfez o pedido dele, que agora ele tem mais 100 anos de vida, só que se ele fizer isso, o Granola em teoria vai perder a força dele, ou seja, ele vai ser totalmente descartado, assim como foi o Meros, ou seja, vai ser zoado demais. Por isso que o futuro do Granola vai ser muito importante pro fechamento do personagem, mas como eu falei, pelo que a gente viu nessa saga, ele foi um baita personagem mesmo, e que eu sinceramente gostei muito. O próximo ponto positivo seria a expansão do universo nessa saga. A expansão do universo é algo que normalmente acontece sempre no começo das sagas, e nesse caso não foi diferente. A gente teve várias coisas que foram reveladas e que expandiram o universo de Dragon Ball, como por exemplo novas raças, como os Cereal Jeans, que são uma raça de snipers, né, então é muito louco, os Sugar Jeans, a raça dos Citas e etc. A gente teve mais sobre a origem dos Namekusei Jeans, o que pode ser muito importante para a obra também. Quando eles falam, por exemplo, que os Namekusei Jeans não são desse universo, os Namekusei Jeans foram espalhados pelo universo inteiro, ou seja, pode ter Namekusei Jeans em diversos planetas, assim como também podem ter diversas esferas do dragão, como foi no caso do planeta Cereal, que a gente acabou descobrindo mais esferas do dragão, que são menores do que todas as outras que a gente já viu. Além de poder invocar o dragão com apenas 2 esferas, a gente ter um novo dragão, né, que é o Torombo, que teve um visual muito bonito. Então, cara, toda essa expansão que teve no universo de Dragon Ball, principalmente em relação aos Namekusei Jeans e às esferas do dragão, foram muito boas e podem ser muito importantes para o futuro da obra. Agora a gente vai falar aqui sobre um dos assuntos mais polêmicos dessa saga, que foi o nosso querido Bardock. Cara, quando o Bardock aparece em Dragon Ball Super Broly, os fãs já tinham percebido que ele sofreu uma leve mudança em comparação à primeira aparição dele, né, naquele OVA, onde ele é muito mais badass, casca grossa, tá pouco se fudendo pra todo mundo. E em Dragon Ball Super Broly, né, aquele começo que é a adaptação de Dragon Ball Minus, ele já parece ser um cara muito mais família, né, que tem um carinho pela sua família. Só que aí beleza, poucas pessoas reclamaram, até porque a gente viu pouco do Bardock pra poder julgar. Só que quando ele aparece na saga Granola, ele tem bastante tempo de tela, né? Eu sei que não é anime, mas eu vou falar tempo de tela porque é mais fácil. A gente percebe nitidamente a mudança que ele teve, principalmente naquela cena que ele salva o Granola e a Muesli, que é a mãe do Granola. O que eu confesso ser uma cena muito complicada de se analisar, porque é o seguinte: essa aparição que o Bardock teve na saga Granola, o
Toyotaro, eu acho que ele deu uma mancada na maneira de interpretar o Bardock. Pelo menos eu acredito nisso. Porque o Bardock nessa saga, pelas ações que ele toma, cara, fica parecendo que ele é um santo, tá ligado? Eu acho que esse foi o maior problema de todos. Tanto que eu tenho uma teoria na minha cabeça, na verdade um pensamento que eu tenho, que é o seguinte: o Bardock, ele só salvou o Granola e a Muesli por causa que a lua foi destruída. Eu acredito que quando o Bardock vai destruir outros planetas na forma de Ozaru, a forma de Ozaru deixa ele mais energético, deixa ele mais raivoso, e dessa maneira ele faz o trabalho que ele tem que fazer, que é exterminar o planeta. Portanto, eu tenho o pensamento de que quando o Bardock foi em direção ao Granola e a Muesli, a gente viu que nesse momento a lua foi destruída e ele voltou para sua forma normal, e por conta disso que ele acabou salvando o Granola e a Muesli, porque na forma normal dele as emoções falam mais alto, ele acabou sentindo, né, lembrando da Guinea e dos seus filhos, e por conta disso ele fez essa ação. Eu acredito que ele só salvou eles por causa do imprevisto da lua, porque se não for isso, acaba ficando uma visão muito chata do Bardock, de que, sei lá, em todo planeta que ele vai, ele não pode ver uma família que ele já quer salvar, tá ligado? Tanto que quando o Toyotaro vai fazer esse flashback, né, de 40 anos atrás, ele não mostra o Bardock matando ninguém. Então assim, você não colocar esse tipo de cena no Dragon Ball Super Broly, por exemplo, tem total sentido, até porque ele ia ter poucos minutos no filme, então tinha que mostrar só o necessário. Só que, pô, tu mostrou o Bardock num massacre, só que ele não fazendo porra nenhuma no massacre, tá ligado? Só salvando as pessoas. Então realmente ele fez parecer que o Bardock é um santo, tá ligado? E é por isso que eu entendo normalmente quem não gostou desse Bardock, porque, pô, a gente tem um Bardock do OVA que é de um jeito, só que esse Bardock, com essas ações que ele teve na saga Granola em Dragon Ball Super Broly, é um Bardock, tipo, mano, 1000 vezes diferente, tá? É como se um Bardock, que era um personagem que tacava o foda-se pra todo mundo, que era um demônio, virou um santo, tá ligado? Tipo, essa mudança foi muito radical, entende? Então é exatamente por conta disso que eu prefiro acreditar que o Bardock só salvou o Granola e a Muesli por causa de um imprevisto, que foi a lua ter sido destruída, e que ele não fica salvando um monte de famílias pelos planetas que ele vai. Com esse meu pensamento, com essa minha interpretação, eu consigo dizer que o Bardock foi sim um ponto positivo, porque ele não foi encaixado de uma maneira forçada, do nada. Eles se aprofundaram no passado dos Saiyajins para poder encaixar o Bardock, eu achei isso interessante. Todas as cenas dele com a Guinea e com o Goku também são muito bonitas, até pra valorizar mais a Guinea, né, que é a mãe do Goku, e ele também ganhou uma luta marcante na obra, né. Agora, canonicamente, o Bardock tem uma luta marcante na série, que quando for animada vai ficar mais marcante ainda, mas por todos esses pontos e com o meu pensamento, com a minha interpretação que eu tive dele salvando o Granola, eu gostei muito da aparição do Bardock, e pra mim foi um baita ponto positivo, porém eu entendo normalmente quem não gostou dele, por todos os pontos que eu acabei de falar. Então, tipo, é uma discussão de opinião para opinião, cada um tem a sua, e isso é totalmente normal. Próximo ponto positivo que é muito interessante seria as cenas brutais. Cara, quando o anime de Dragon Ball Super termina no Torneio do Poder e o mangá segue a sua própria história sozinho, eu acho que o Toyotaro ele acabou se sentindo muito mais livre para ele fazer os desenhos dele sem limitação nenhuma. E essa brutalidade ela começa no arco do Moro, né? A gente tem uma cena do Moro perfurando o Namekuseidin, a cena do Moro perfurando o Goku, com certeza. A brutalidade dela fez ela ser uma das mais marcantes da saga. Não é à toa que todo mundo pergunta até hoje se essa cena vai ser censurada no anime ou não. E chegando na saga Granola, a gente teve mais brutalidade ainda. Além da gente ter aquelas cenas do Granola sendo espancado, dele sendo torturado pelos Citas, né, o gás quebrando o braço dele, depois tacando rajada de Ki nos olhos dele, deixando ele cego. A gente teve o final da saga, mano, que por incrível que pareça, no último capítulo, deu a louca no Toyotaro e ele colocou brutalidade pra caralho, mano. Pô, o visual do gás foi um dos bagulhos que mais me surpreendeu, porque esse spoiler, ele tinha saído de madrugada. Quando eu vi isso, eu tomei um susto, porque realmente tava amedrontador, mano, o gás todo desfigurado, depois ele ainda vai perdendo a sua pele e tudo. É realmente um bagulho muito brutal. E a maneira como o gás morre, né? Não só pelo Freeza perfurar a barriga dele, mas pelo gás ir se desintegrando, mostrando os ossos dele. E aí o Freeza ainda pisa nos ossos dele, a porra toda. Aí quando a gente teve o flashback do massacre dos Saiyajins, pô, a gente viu Namekuseidins mortos e a gente viu crianças mortas, tá ligado? Crianças Namekuseidins, tudo. Então, cara, foi outro bagulho muito pesado, mas, né, que eu gostei muito
muito porque isso, pelo menos no meu ponto de vista, mostra que o Toyotaro não tá segurando, que ele tá à vontade fazendo um mangá. E essas cenas brutais, querendo ou não, deixam um momento muito mais marcante, muito mais épico e muito mais tenso. Não é à toa que se, por exemplo, o Moro perfurasse o Goku com um raio laser, ninguém ia lembrar dessa cena, tá ligado? Tipo, ia tacar o foda-se todo mundo. Mas enfim, eu gostei muito desses momentos brutais e eu acho que só tem a acrescentar em Dragon Ball. O próximo ponto positivo, ele é bem rápido, mas é uma cena que eu queria colocar aqui, é o Goku lembrando dos pais dele, né? Cara, quando lançou esse capítulo, eu pirei, tá ligado? O vídeo tá aí no canal, vocês podem procurar. Eu pirei muito, foi uma construção de cena muito foda mesmo. E naquele momento, pra mim, foi o melhor capítulo de Dragon Ball Super. Só que depois dos capítulos seguintes, eu continuo achando essa cena foda pra caralho, mas já não é o meu momento preferido da saga, e nem de Dragon Ball Super. Eu vou falar mais pra frente qual é. Mas esse momento do Goku lembrando dos pais dele foi um momento incrível. A construção da cena, a ideia do Goku ouvir o radar do Bardock, a palavra sobrevivência, ser o gatilho pra ele lembrar dos seus pais, cara, foi uma cena incrível pra mim, foi incrível. E que vai ficar marcada aí na história de Dragon Ball, com certeza. Por isso, pra mim, foi um baita ponto positivo. Outro ponto positivo aqui são as lutas, só que aqui eu não quero falar do contexto das lutas, do cenário delas, ou da história delas, eu quero falar da qualidade das lutas. Eu acho que nessa saga o Toyotaro evoluiu muito a qualidade das suas lutas. Teve uma coisinha ou outra, né, que deu uma brochada, como a cena da árvore indestrutível, que a gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu senti que a partir da luta do Vegeta versus o Granola, a qualidade das lutas em questão de coreografia, traço, tudo, eu acho que melhorou muito. A gente teve o Gas versus Granola, que foi uma batalha bonita. As duas lutas do Goku contra o Gas também foram lutas bonitas. Então eu acho que ele evoluiu muito nesse quesito, em fazer lutas bonitas. Eu acho que ele melhorou a qualidade das lutas. E pra mim, isso é um baita ponto positivo, não só pra essa saga, mas pra sagas futuras. E pra finalizar os pontos positivos, nós temos aqui o final da saga. Cara, não me estendendo muito, porque eu já fiz um vídeo só falando sobre o final. O que mais me chamou a atenção no final é que, além dele ser imprevisível, o que deveria ser obrigatório acontecer em toda a saga, acabou sendo um final muito aberto. E isso que eu acho que tava faltando em Dragon Ball. Porque, cara, os finais das outras sagas de Dragon Ball Super, eles eram finais muito fechadinhos, sabe? Os finais das sagas deixavam pouca coisa em aberto. Mas esse final não, cara. Esse final deixou muito mistério no ar e muita coisa em aberta, como, por exemplo, o fato de agora o ser mais forte do universo ser nada mais nada menos do que o fucking Freeza, tá ligado? Como é que você dorme sabendo que o Freeza é simplesmente o mais forte do universo? Eu já falei aqui que eu tenho quase certeza que o Freeza não vai ser o vilão principal da próxima saga, mas mesmo assim o Freeza tendo esse tanto de poder é de se preocupar, não só para o Goku e o Vegeta, mas para o universo no geral. A questão do Granola, que eu já falei anteriormente, né, sobre o futuro dele, fato de poder ter outras esferas do dragão, ter outros Namekuseidins, além da promessa do guerreiro mais forte do universo ter ficado em aberto, né? Aí entra outra questão. A gente não sabe se isso vai ser abordado e esse guerreiro mais forte do universo realmente vai ser revelado, ou já foi, não sei, ou se eles vão deixar isso pra nossa interpretação, pra gente interpretar quem a gente acha que é o guerreiro mais forte do universo. Mas enfim, a saga deixou várias coisas em aberto, vários mistérios no ar, e eu acho que é isso que deixa a gente hypado pra caralho pra próxima saga. E sobre o Freeza, eu vi que muita gente ficou puta, né, porque ficou falando, ah, mas o Freeza vai ser o vilão de novo, meu Deus, não é possível, que merda. Mas eu já falei que no meu ponto de vista, cara, é praticamente certeza que o Freeza não vai ser o vilão principal da nova saga, até porque se hoje ele fosse o vilão principal, ele já teria matado o Goku e o Vegeta, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que o Toyotaro, ele tenta passar uma vibe de final feliz, ali com o Goku, o Vegeta, Granola, todo mundo rindo, exatamente pra passar pra gente de que o Goku e o Vegeta não se preocupam com o Freeza, porque hoje o Freeza não é uma ameaça, tá ligado? Eu acho que o Freeza deixou de ser o vilão do Goku e do Vegeta e vai passar mais a ser um anti-herói daqui pra frente, mas eu tenho quase certeza que ele não vai ser o vilão principal do novo arco. Se ele for, aí fudeu tudo, pode acabar Dragon Ball. Brincadeira, mas é muito improvável que isso aconteça. Mas com certeza ele vai estar envolvido nas próximas sagas. Não sei se do lado do Goku ou do lado contra o Goku, mas é bem nítido que hoje o objetivo do Freeza não é matar o Goku e nem o Vegeta. Então, resumindo, eu gostei bastante do final da saga, por ser bastante imprevisível, por ser brutal, por valorizar
valorizar o Frieza e por deixar o futuro da obra em aberto. E também pela morte do Gas, que a gente vai falar daqui a pouco. Foi um pouco corrido, isso é verdade, mas pra mim não deixou de ser um ponto positivo. E bom, agora que a gente terminou os pontos positivos, a gente vai falar dos pontos intermediários, né? Os pontos médios, que são aqueles que tem tanto uma parte muito positiva, quanto uma parte muito negativa. E eu quero começar aqui falando sobre a narrativa barra o clímax da saga. Porque assim, cara, essa saga, ela tem uma narrativa bem diferente do que a gente estava acostumado, por várias coisas, né? Como, por exemplo, como eu já falei, o destaque grande que eles dão pro Granola, o fato deles não terem um antagonista fixo assim, né, um antagonista principal, como sei lá, Jiren, Moro, Frieza e etc. Eu acho que acaba deixando a saga bem aberta e tudo isso contribuiu para que a gente tivesse um clímax muito diferente do que a gente tá acostumado. É óbvio que vai da opinião de cada um, mas pra mim, o maior clímax da saga Granola, ele não acontece no final, mas ele acontece no começo dela, que é a luta do Vegeta versus o Granola. Cara, essa luta, ela é espetacular, não só por ela ser bonita, como eu já falei anteriormente, não só pela nova transformação do Vegeta, mas também pelo contexto dela, cara, pelo cenário de tensão que é criado nela, que deixa ela foda pra caralho, mano. O Granola, ele derrota o Goku de uma maneira bem tosca, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas quando o Granola derrota o Goku fica desmaiado no chão, com os olhos brancos, a gente até achou que ele tinha morrido nesse momento, e naquele momento virou só uma batalha de duas pessoas, Vegeta versus Granola, Granola versus Vegeta, uma batalha de vida ou morte. Se o Vegeta perdesse, era o fim pra ele e para o Goku, mas é um Vegeta que depois de muito tempo se encontra numa situação onde ele não precisa proteger nada. Tudo que está em risco naquele momento era a vida dele. O alvo do Granola era ele, não era a Bra, não era a Bulma, não era o Trunks, era apenas ele. A única coisa que estava em risco, ele podia lutar apenas pelo orgulho dele, e era isso que fazia ele se sentir tão bem. E do outro lado você tinha um Granola que estava simplesmente puto para concluir a vingança dele, o príncipe da raça que foi uma das responsáveis por aniquilar o seu povo, a raça que tirou tantas noites de sono dele, com lembranças que nunca saíam dos seus sonhos. Então todo o cenário criado nessa luta, cara, foi muito foda e muito surpreendente por ele acontecer no começo da saga, tipo, foi muito inesperado. E é por todos esses fatores que essa luta é muito foda e muito épica, e pra mim é o clímax da saga. Por quê? Porque depois dessa luta, a história da saga vai ficar muito boa, você vai ter lutas muito da horas, revelações interessantes, momentos no geral, né, muito fodas, porém, em nenhum momento eles conseguiram criar um clima de tensão, um clímax igual a luta do Vegeta versus o Granola. Você teve o final da saga, onde teve um puta clima de tensão, né? Por tudo que aconteceu, o Gas zumbi, o Freeza aparecendo, matando a porra toda, enfim. Só que o problema foi que esse clímax, esse cenário de tensão, ele não se desenhou na reta final da saga. Ele se desenhou só no último capítulo, tá ligado? Se a gente fosse usar uma comparação aqui com o arco do Moro, a partir do momento que, sei lá, começa a batalha do Meros com o Moro, até a partir do momento que o Goku desperta o instinto superior completo, ali já tá um clima de tensão fudido, tá ligado? Ali já está acontecendo o clímax do arco, ele tá acontecendo na reta final do arco e não no último capítulo, sabe? A luta do Gas versus o Granola é o maior exemplo disso. Ela é uma luta muito bonita, uma das mais bonitas desse arco, porém, ela não tem tensão nenhuma. Por quê? Porque enquanto o Gas está lutando com o Granola, o Goku e o Vegeta já estão se curando com o Monaito. E nessa situação, a gente sabe que o Goku e o Vegeta no auge não são mais fracos que o Gas, ou não muito mais fracos, a ponto de não terem chance com ele. Ou seja, fica óbvio que eles já vão lutar de novo e que aquela não é a batalha final. Ou seja, resumindo isso tudo, a narrativa diferente que teve esse arco fez com que a gente tivesse, além de momentos muito fodas, momentos muito inesperados, porém que deixaram a saga muito instável por não conseguir manter esse nível, principalmente na reta final, que na minha opinião era mais do que obrigação ter um puta clima de tensão, de suspense, a porra toda, o que acabou não acontecendo.
E bom, agora a gente vai falar aqui de um dos maiores destaques da saga, tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa, que é o nosso querido Gas. Cara, o Gas, ele não é um personagem engraçado e ele não é um personagem chato. Ele é aquele personagem que fica sempre com uma cara de cu, que não tem objetivo nenhum, que não fala porra nenhuma e ainda conseguiu os poderes dele de uma maneira bosta, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas enfim, nesse caso foi uma ideia interessante pro Toyotaro conseguir mostrar aquilo que ele queria desde o começo, que é o quão o Gas adorava o irmão dele, o quanto o Gas admirava o irmão dele e, enfim, obedecia, fazia tudo pelo irmão dele, e a cada capítulo ele conseguia mostrar isso muito bem. A gente percebia o quão o Gas era obcecado pelo seu irmão. Toda essa construção do personagem fez com que os momentos finais dele fossem muito impactantes, tá ligado? Pelo menos pra mim. Cara, quando o irmão dele fica xingando ele, quando ele se olha no reflexo da água e ele percebe a situação que ele chegou, tá ligado? Ele todo desfigurado, tudo. E a morte dele, cara, tipo, foram cenas que, porra, me pegaram muito. No dia que esse mangá lançou, eu tava lendo ele em live. Quando eu cheguei no momento que o Gas olha o reflexo da água lá, porra, eu senti muito. Cara, foi realmente uma dor no coração, sem brincadeira nenhuma. Então isso, o Toyotaro conseguiu fazer de uma maneira incrível. E enquanto eu relia essa saga, eu percebi uma coisa no final, né? Que quando o Freeza aparece, o Gas ele fica muito puto com o Freeza, vai direto atacar o Freeza, mesmo depois de tudo que o irmão dele tinha falado pra ele, sabe? Que ele era inútil. Depois dele ver a situação que ele se encontrou por causa do irmão dele, ele mesmo assim não ligou e só quis atacar o Freeza, dando a entender que mesmo depois de tudo que aconteceu, ele ainda estava disposto a arriscar sua vida pelo irmão dele. E ao invés de colocar a culpa no irmão dele, ele parece que decidiu colocar a culpa no Freeza, como se tudo aquilo só estivesse acontecendo porque o Freeza reviveu. Então, tipo assim, cara, essa morte do Gas, eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei assim com uma puta pena de um vilão. É que o Gas não é bem um vilão, né? Mas foi, mano, a primeira vez assim que eu fiquei com muita pena de um antagonista, cara. Eu realmente senti muito não só a morte dele, né, mas os momentos dele, como eu falei, né, se olhando no reflexo, tudo. Então, cara, o Toyotaro, ele conseguiu acertar pra caramba nesse ponto, mano. Cara, pra mim essa foi uma morte muito única, muito bem feita, porque como eu falei, cara, pra mim, o Gas, ele foi o personagem que provavelmente eu mais senti pena de todos os animes, tá ligado? Que eu mais fiquei com dó, assim, foi o Gas, cara. Até porque eu não esperava muito dele, né? Por tudo que acontecia na saga. Acabou tendo esse baque no final muito louco, cara. Então, parabéns mesmo. Foi impressionante esse momento final do Gas. Eu sei que muita gente vai falar aí que eu estou exagerando, que não é nada demais. Só que, tipo, mano, foi o que eu senti lendo o mangá pela primeira vez, sabe? Então, mano, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu tô colocando a minha aqui na mesa, por isso eu quero que você comente aí nos comentários qual é a sua opinião pra gente debater também, ok? O problema do Gas foi que ele não combinou com a narrativa. Como eu falei, cara, o Gas é alguém sem personalidade. Pô, não é proibido você colocar personagens desses dentro da obra, porém você tem que saber usar eles, e esse pra mim foi o maior problema. O Gas, ele é um personagem que tem uma ideia muito interessante, e isso ficou comprovado no final. Porém, ele não é um personagem pra ser o antagonista principal de um arco. Ele não é personagem pra ser vilão principal de uma saga, porque ele não tem graça, tá ligado? Você vê o Gas como um vilão principal, fica um clima muito chato, tá ligado? Além de a luta com ele ser gigante pra caramba. Cara, eu acho que a luta com ele dura mais ou menos 8 a 9 capítulos, se eu não estou enganado. E isso é metade do arco, tá ligado? Ou seja, metade do arco os caras ficaram batendo no Gas, que é um personagem sem graça. Então, tipo, isso foi uma das coisas que tornou aquela parte muito chata. Pô, o Granola vai lutar com o Gas, aí depois vai o Goku lutar com o Gas, depois vai o Goku e o Vegeta, depois vai o Goku de novo. Eles só ficam lutando contra o Gas, que na minha opinião não tem que ser o foco principal, o vilão principal, porque pra mim ele não tem características pra isso, tá ligado? Ou seja, dando meu resumo final, o Gas, ele é um personagem que tem uma ideia muito interessante. Os momentos finais dele então foram muito, mas muito bons, porém eu acho que ele recebeu uma atenção exagerada na saga, o que fez com que, por mais que ele gerasse lutas bonitas, ele também acabou ficando muito saturado na saga, fazendo o clima ficar muito chato naquela gigante luta contra ele.
Agora nós vamos falar aqui sobre o Erec, ou Elec, né, porque eu vi algumas pessoas incomodadas porque eu chamo ele de Erec, que também é outro ponto médio, né, ele tem ideias muito interessantes, porém confesso que eu sinceramente esperava mais. Vamos lá, o Erec ele chega ali sendo o irmão mais velho dos Citas, sendo o chefe da parada toda, e ele é um personagem que vem com uma ideologia muito diferente dos vilões que a gente estava acostumado, né? Que segundo ele, com dinheiro e inteligência você consegue tudo nesse mundo, o que é muito interessante, né? Porque, pô, uma coisa que é clichê de Dragon Ball é que a cada saga nova a gente tem um vilão mais forte que o outro, mais forte que o outro, mais forte que o outro, e quando ele vem com essa ideologia de usar apenas o conhecimento e dinheiro a favor dele, já quebra um pouco esse clichê, tá ligado? E ele começa usando isso muito bem. Mesmo ele e os irmãos dele sendo bem mais fracos que Goku, Vegeta e Granola, ele soube manipular todos eles para que eles lutassem juntos e dessa maneira pegar todos numa cajadada só, até que ele acaba descobrindo sobre as esferas do dragão e decide que para derrotar o Freeza, que também era o seu objetivo principal, ele teria que usar o gás, já que o gás era o mais forte dos Citas, consequentemente o que mais tinha potencial. E beleza, quando ele faz o desejo para o gás, ele praticamente acaba com a vida do gás, né? Porque ele condensou muito a vida do gás, então o gás teria poucos anos de vida. E conforme a saga ele vai pressionando, pressionando, pressionando mais ainda o gás, até que a gente viu o estado que o gás chegou e o Erec simplesmente entra em desespero e xinga o gás, fala que o gás é inútil, que ele precisa matar todo mundo logo, que ele tá morrendo, enfim. Até que chega o Freeza nesse momento, né? Que o Erec tinha chamado ele pensando que ele iria conseguir vencer o Freeza também, só que no final o plano dele só deu errado e ele é simplesmente morto pelo Freeza. Então assim, cara, o Erec, pela ideologia que o personagem tem, eu sinceramente esperava muito mais. Eu não sei se eu penso isso porque nos dias de hoje a gente tem outros animes com tipos de manipuladores, né? Então, sei lá, depois que eu vi o Eren, Lelouch, até o Kira, talvez por conta disso eu esperasse muito mais do Erec, mas eu acho que ele fez o papel dele de uma maneira bem simples, sendo que tinha muito mais potencial novamente pela ideologia que ele carregava. Tanto que no final da saga eu tava pensando assim, tipo, pô, será que o Erec, na verdade, ele bolou um puta plano que vai gerar um puta plot, vai fazer a saga acabar de uma maneira espetacular, que vai quebrar a cabeça de todo mundo e ele vai se tornar o maior manipulador de Dragon Ball, o cara mais inteligente de Dragon Ball. Só que não aconteceu porra nenhuma disso, né? O Erec, como eu falei, ele só xingou o gás, aí apareceu o Freeza e matou ele. Então o Erec, tipo assim, ele tinha potencial pra ser um personagem muito melhor, com feitos muito maiores, porém nada disso aconteceu e ele cumpriu um papel básico. Um papel, na verdade, muito básico, mas querendo ou não, foi bacana ver um personagem diferente do que a gente estava acostumado. E agora nós vamos falar aqui o que pra mim são os pontos negativos da saga, começando aqui criticando o que a gente normalmente critica em toda a saga de Dragon Ball Super, que é o destaque nos personagens secundários, que nenhum Guerreiro Z nem sequer apareceu nessa saga. Porém, eu percebi que nessa saga existiu meio que uma estratégia de marketing da Shueisha junto com a Toei para cobrir essa ausência dos personagens secundários, que foi o seguinte: quando a saga Granola começa, ela já começa dando foco apenas para o Goku e o Vegeta, e aí a fandom de Dragon Ball já foi a loucura, já começou a falar que a saga ia ser uma merda, só Goku e Vegeta de novo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Só que depois que passa um tempo da saga, algumas pessoas param de fazer essa crítica. E por quê? Por causa do filme de Dragon Ball Super Hero. O filme ele foi anunciado um pouco depois do começo da saga Granola, e aí quando a gente teve trailer, entrevistas e a porra toda, eles já confirmaram pra gente que o filme ia ser totalmente focado no Gohan e no Piccolo e em outros personagens secundários, que deixou muitas pessoas felizes. Ou seja, aquele fã que acompanhava tanto o mangá quanto o anime de Dragon Ball acabou sentindo pouco essa falta dos personagens secundários, já que eles eram o foco principal do filme. E logo depois que o filme foi lançado no Japão, 2 meses depois o arco acabou, ou seja, o hype todo do filme, com trailers e tudo, durou mais de 1 ano. Então pra mim foi meio que essa jogada de marketing que eles fizeram. Tipo, ó, no mangá
você só vai ter Goku e Vegeta, porém no anime você vai ter só Gohan e Piccolo. Porém ainda assim eu não vou deixar de criticar a ausência dos personagens secundários na saga Granola, porque eu acho sim que fez falta. Como eu acabei de falar anteriormente, a gente teve uma luta muito extensa com o Gazo que acabou desvalorizando muito o personagem pra mim. E nesse período todo, ao invés de ter só a luta com o Gas, eles poderiam, sei lá, facilmente de alguma maneira ter feito a Maki e o Oil serem personagens mais fortes e consequentemente levar nem que seja 2 personagens pro planeta cereal, sabe? Tipo o Majin Buu, que não aparece no filme, o Android 17 também é um exemplo. Então sim, eu senti a falta dos personagens secundários, principalmente pela saga toda ficar só em 4 personagens, né? Granola, Goku, Vegeta e Gas, fica literalmente a batalha só entre eles. Eu acho que com personagens secundários daria pra deixar bem mais versátil e a saga, consequentemente, na minha opinião, ficaria melhor. Agora falando sobre outro ponto negativo, quero falar da luta do Bardock contra o Gas. E eu quero falar dessa luta porque ela foi a maior decepção que eu tive nessa saga. Sinceramente, cara, foi a maior brochada que eu dei na saga, cara. Eu me decepcionei mais do que o Vegeta perdendo a luta contra o Granola. E olha que eu fiquei muito puto nesse dia. Mas vamos lá, deixa eu dar um breve resumo aqui pra vocês entenderem. No capítulo 77 é onde a gente tem a primeira parte do flashback do massacre dos Saiyajins, onde o Bardock salva o Granola, a mãe do Granola morre, enfim. E aí o capítulo termina com o Gas indo em direção ao Bardock, ou seja, já deixando claro que o Bardock iria lutar contra o Gas. Só que se você ligasse os pontos, o fato do Bardock ter saído vivo do planeta e o Gas ter traumas dessa luta, já deixa claro pra você que o Gas perdeu do Bardock, porém você ainda não sabe como. Só que o resultado final dessa luta, ele só vai ser revelado no capítulo 83. E durante esses 6 capítulos que a gente teve Goku, Vegeta, Granola, todo mundo lutando contra o Gas e ninguém conseguia vencer o Gas. Cara, os 6 capítulos duraram praticamente 6 meses e foram 6 meses dos caras apanhando pro Gas, não conseguindo vencer ele, tá ligado? Então, com todo mundo perdendo para o Gas, eu só fico pensando em uma coisa que é, caramba, mano, como é que o Bardock derrotou o Gas, tá ligado? E aí eu fiquei com uma expectativa muito alta pra essa luta, porque, pô, se ninguém tá conseguindo vencer o Gas e o Bardock conseguiu, o Bardock deve ter achado um jeito muito foda. Beleza, que são épocas com poderes diferentes, mas mesmo assim, cara, pô, o Bardock deve ter achado algum ponto fraco no Gas que a gente não deve ter percebido ainda, deve ter conseguido se aproveitar disso e vencido o Gas, e caralho, vai ser muito foda. Tanto que o Goku, o Vegeta e o Monaito, eles ficam loucos pra ouvir o Scouter do Bardock, exatamente pra saber como que ele venceu o Gas. Então você fica nesse hype todo pra ver como que ele derrotou o Gas, e adivinha como ele derrotou o Gas? Ele derrotou o Gas porque ele é um Saiyajin e ele simplesmente evolui durante a batalha. Cara, na moral, eu brochei muito nesse momento, eu esperava um bagulho, sinceramente, eu esperava muito mais dessa luta. De novo, principalmente por todo o hype que foi criado em cima dela, e eu fiquei puto principalmente por essa putaria de evoluir durante a batalha, que já ficou algo tipo, mano, muito saturado em Dragon Ball Super. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, mas vamos lá, cara, a gente tem que entender que isso foi um bagulho criado do nada em Dragon Ball Super. Beleza que as pessoas evoluem durante uma batalha, principalmente os Saiyajins, isso é totalmente normal. Só que, mano, isso nunca mudou o resultado de uma batalha, tá ligado? Nunca mudou em Dragon Ball Z, no caso. Eu posso pegar vários exemplos, tipo, pô, Vegeta versus Zarbon. O Vegeta não evoluiu durante a batalha pra chegar no nível do Zarbon, pelo menos na primeira luta. Goku contra o Freeza, cara. O Freeza, ele vai aumentando a força dele aos pouquinhos. Você não vê o Goku chegando no nível dele. E aí em Dragon Ball Super eu posso dar vários exemplos. Tudo bem que isso acontece mais no anime, mas mesmo assim acabou estragando a minha experiência. Nessa mesma saga a gente teve a luta do Granola com o Vegeta, que o Granola supera o Vegeta porque ele evolui durante a batalha. Então, tipo assim, pô, evoluir durante a batalha quando se tem uma condição, quando se tem uma explicação, como, sei lá, o ego superior do Vegeta, o Broly, que é o lendário Super Saiyajin, o instinto superior, pô, isso aí
luta totalmente normal. Agora, usar dessa habilidade natural dos Saiyajins pra, mudar o resultado de uma luta, sinceramente é algo difícil de aceitar. Como eu falei, isso também não se encaixou com o hype todo que eu criei em cima do Bardock contra o Gas, tá ligado? Eu realmente esperava muito, mas é aquilo, foi um hype que eu criei e me decepcionou muito. Então você pode não ter criado hype com isso, pode não ter se importado com isso e consequentemente nem ter ligado pra como o Bardock derrotou o Gas, mas eu sinceramente me decepcionei muito. É óbvio que essa luta do Bardock contra o Gas, principalmente quando for animada, vai virar uma luta marcante no anime e isso vai ser maravilhoso. Como eu falei, o Bardock ter uma luta importante na obra vai ser muito da hora, tá ligado? Pro personagem. E quem sabe quando essa luta acontecer no anime, né, daqui a uns 2, 3 anos, eu não ligue pra como o Bardock derrotou o Gas. Só que, querendo ou não, uma coisa que conta muito pra minha opinião é a experiência que eu tive com a saga. Assim como, por exemplo, a minha experiência com o Torneio do Poder foi incrível, sabe? Mas é isso, eu acabei de falar de um ponto que talvez eu não me importe muito no futuro, mas eu quero deixar registrado aqui porque, querendo ou não, impactou na minha experiência nessa luta do Bardock. E o próximo ponto negativo são as esferas do dragão. No caso, as esferas do dragão do planeta cereal. Por quê? Porque, a gente ter novas esferas é um negócio muito da hora. Principalmente o novo dragão. Caralho, ficou muito bonito. Só que elas foram usadas, de uma maneira muito ruim, no meu ponto de vista. Pelo boost de poder que elas acabaram fornecendo. Porque, vamos lá. Primeiro que elas já são extremamente roubadas pela maneira como elas funcionam, já que você só precisa de 2 delas e elas não têm tempo de resfriamento, ou seja, depois de você fazer um pedido, você imediatamente já pode ir atrás delas e você já vai conseguir fazer outro pedido. E além de tudo isso, você vai ter o Granola e o Gas tendo o boost surreal de força, que eu acho que também foi executado de uma maneira um pouco ruim, porque, primeiramente, é muito louco a gente acompanhar toda a caminhada do Goku e ver ele sendo superado por um cara que achou 2 esferas do dragão, tá ligado? E que, inclusive, eu não vou esquecer, naquele momento que o Granola tinha uma esfera do dragão, faltava outra e ele não sabia como achar outra esfera porque ela era minúscula, até que de repente, né, pelos sinais divinos, a esfera do dragão é encontrada e aparece na TV. Que coincidência do caralho, né? E quando o Granola troca os 150 anos de vida dele e condensa para 3, eu também achei que foi um pouco pegado, porque, 3 anos de vida é muita coisa. Isso não impacta nada a história atual, porque ele ainda tem 3 anos de vida, tá ligado? Então, é muita coisa. E é por isso que eu falei que o futuro das sagas vai ser muito importante, pra ver o que vai acontecer com esse tempo de vida do Granola. Se ele vai morrer, se ele vai desfazer, ninguém sabe. Mas mesmo assim, 3 anos de vida é muita coisa. E pra piorar, depois ainda veio o Gas, e o Erek faz o mesmo pedido, fazendo novamente ele ser o mais forte do universo. Então eu achei forçado o boost de poder que eles tiveram através das esferas do dragão. Por parte do Granola eu achei forçado porque eles não conseguiram valorizar a condição do desejo. O Granola sacrificou 150 anos de vida e desde que ele faz o desejo até o final da saga, parece que ele tá pouco se fudendo com o tempo de vida que ele perdeu. Parece que ele realmente não perdeu nada em troca de todo aquele poder, e é por isso que faz parecer que ele conseguiu o poder de uma maneira besta. E por parte do Gas, eles conseguiram valorizar a condição. Não é à toa que o Gas praticamente morre por causa do desejo, só que ao mesmo momento eles usam um método que tinha sido acabado de usar com o Granola, ou seja, acaba ficando um pouco repetitivo em um curto período de tempo. Eu sinceramente achei que no final da saga o Monaito iria morrer para as esferas do dragão sumirem junto com ele, né, até porque elas são muito roubadas, mas o Monaito falou que vai selar elas, então acho que tá tudo bem. Mas como eu falei, eu acho que o boost de poder que elas proporcionaram, além de parecer muito fácil exatamente pelo Granola não valorizar muito a vida dele e ainda ter 3 anos de vida, foi usado 2 vezes, entendeu? Por isso que eu acho que nesse quesito elas foram um ponto negativo. E para finalizar os pontos negativos, nós temos aqui o nosso querido instinto superior, que foi totalmente desvalorizado nessa saga, porque vamos lá, o Goku, ele começa a saga treinando com o Whis, né, o instinto superior, e o Whis ele já deixa nitidamente entender que o Goku poderia evoluir o instinto superior dele, porque existiam vários níveis, né, existiam, por exemplo, o do Meros, o do Whis, o do Daishinkan, ou seja, em teoria ele teria bastante coisa para evoluir, só que eu estava na dúvida se ele iria
evoluir nessa saga ou na próxima. Mas enfim, a saga continua até que o Goku acaba lutando contra o Granola. E a gente tem o que pra mim foi uma das maiores humilhações, se não a maior humilhação que o Goku já passou, que foi a maneira como ele perdeu pro Granola. Cara, na moral, o Goku, porra, 40, 50 anos de vida, um mestre das artes marciais, com um instinto superior fudido, ligado, ele perder pro Granola por causa de um clone. Mano, ele perder por causa de um clone é um bagulho inaceitável, meu irmão. Não, e pra piorar, quando o Granola vai dar o ataque final no Goku, ele ataca o Goku de frente, tá ligado? O Goku com instinto superior, o cara atacou de frente e o Goku não fez nada, ele simplesmente sofreu o ataque. Eu quero que vocês entendam que o problema não é o Goku ser humilhado, até porque o Goku já foi humilhado várias vezes, inclusive rendendo cenas muito boas. Eu posso dar aqui de exemplo o Goku sendo humilhado pelo Bills. Só que tipo assim, mano, o problema é como foi e pra quem foi. Porque o Goku, ele não foi humilhado por alguém que é muito mais forte que ele, mas ele foi humilhado por alguém que não era tão mais forte que ele naquele momento. E pra você, o Goku pode não ter sido humilhado, mas pô, pra mim, quando eu vejo o Goku, que era pra ser um gênio na luta, e já foi, inclusive, em várias vezes em Dragon Ball Super, perder por causa de um clone, não tem como não ser humilhação. E o problema também é pra quem foi, porque tipo, pô, como eu falei, a maneira como o Granola conseguiu esse poder já deixa a gente um pouco incomodado. Então a junção disso com a maneira como o Goku foi derrotado com o instinto superior acabou me incomodando bastante. E você também tem o verdadeiro instinto superior, que eu já fiz um vídeo só falando sobre ele, né? Então eu não vou me alongar muito. Mas resumindo, o problema do verdadeiro instinto superior não é nem a maneira como ele consegue essa forma, mas o que a forma é. Porque essa forma, ela não tem nada a ver com o instinto superior. A maneira como o Goku age e a maneira como ele luta não tem nada a ver com o instinto superior. Por isso que, na minha opinião, acabou sendo uma evolução um pouco problemática. Então a maneira como foi usado nessa saga, pra mim, foi um ponto negativo. E é basicamente isso, né? Dando a minha conclusão final, na minha opinião, essa saga, ela teve uma história muito boa. Por mais que o clímax fosse diferente, ainda assim a gente teve esse clímax, um final diferente do que a gente estava acostumado nas outras sagas e uma evolução em vários aspectos, como lutas, brutalidade e afins. Então, se eu fosse dar uma nota para essa saga, eu acho que eu daria uma nota 8,5/9, porque eu realmente gostei muito dela. Não é à toa que, se vocês forem ver, eu falei mais pontos positivos do que negativos. Eu realmente achei ela muito boa. Então eu quero que você comente aí embaixo a sua nota para essa saga. E antes de finalizar o vídeo, eu só queria agradecer o apoio de todos vocês, porque a gente acompanhou a saga Granola desde o seu primeiro capítulo até o último aqui no canal. A gente falou sobre todos os capítulos, um por um. Todo mês a gente tava aqui comentando. Com isso a gente conseguiu viver toda a saga Granola aqui no canal. E obviamente tudo isso graças ao apoio de vocês. Eu realmente só tenho a agradecer a vocês. E espero que a gente possa cobrir mais sagas futuramente. A próxima saga, que eu tô muito hypado. O anime, filmes, a porra toda. Mas é isso, caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!